Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Cemitério Maldito: A Origem, filme dirigido por Lindsay Bear, lançamento Paramount Plus. E a história é a seguinte: Cemitério Maldito em 2019 teve uma nova versão que conseguiu um resultado de bilheteria muito maior do que a Paramount poderia ter imaginado. E aí desde então começa aquela história de fazer uma sequência, de que o público gostaria de ver mais filmes dessa franquia Cemitério Maldito. Até aí tudo bem e tá dentro de uma lógica comum, especialmente pro terror. A pandemia, ela muda vários planos e no meio disso tudo tem a criação e consolidação da Paramount Plus como serviço de streaming junto da necessidade de produção de conteúdo original. E aí, alguém teve a brilhante ideia de reduzir muito o custo de produção de um filme Cemitério Maldito e de colocar apenas como uma adição qualquer no catálogo, sem o mínimo padrão de qualidade. E aí que nós temos Cemitério Maldito: A Origem, que é um filme muito fraco mesmo, mas assim, é um filme que ele é mal dirigido, mal montado, em que você pode salvar, quem sabe, as atuações. Você vê essa dedicação que mesmo assim no geral não compensa. Nós temos aqui a decisão de fazer uma prequel, então pro terror não interessa a franquia, não interessa o andamento das coisas. Quando precisa de uma ideia, quando falta na verdade algo para você conseguir estruturar uma nova história, joga para a história de origem. Praticamente todas as franquias no terror em determinado momento ou consideraram essa história de origem ou acabaram desenvolvendo também essa história de origem. Isso para Cemitério Maldito causa um dano tremendo. Porque uma coisa que me chama a atenção é assim, se o filme anterior conseguiu uma boa bilheteria e conseguiu uma boa repercussão, por que não apostar mais nessa continuação ou mesmo numa história de origem com interesse numa experiência cinematográfica? Para que baixar tanto nível? Mas baixar tanto nível mesmo para considerar apenas não só essa adição de catálogo, mas como esse filme descarte, esse filme que talvez faça sentido numa planilha da Paramount, dizendo assim, olha, nós entregamos conteúdo original para assinante. Aí você pega para ver qual conteúdo original, é essa bombinha. E veja, eu não tenho absolutamente nada contra histórias de origem, eu penso que a história de origem ela pode te trazer uma mitologia, ela pode te trazer um desenvolvimento aceitável quanto à motivação de personagens, até mesmo para localização. Para esse novo Cemitério Maldito, tudo está limitado, eu acho que para não comprometer planos futuros, se é que essa franquia vai ter outros filmes, mas também meio que para não pegar o legado dos filmes que pelo menos tiveram algum tipo de planejamento. A minha recomendação de verdade é a seguinte: assiste esse filme, se for assistir, como uma experiência isolada, não busca comparar com nada de Cemitério Maldito, porque aí a experiência piora ainda mais. Porque algumas cenas são tão comprometedoras que fica difícil situar no universo Cemitério Maldito. Você vai ter um punhado de explicações para tentar gerar, quem sabe, uma cena mais intensa, para tentar gerar alguma surpresa que não aproveita nada, não aproveita absolutamente nada do que Cemitério Maldito como história de origem poderia oferecer. É como se o filme ele utilizasse apenas nomes de personagens para conseguir pontuar conexões que são conexões que não se sustentam durante essa narrativa. É um filme de terror que poderia estar muito bem envolvido na lógica de tantos outros lançamentos recentes, vide O Último Exorcista, que às vezes parece não conseguir suportar o peso do nome, ou nesse caso, só tem o peso do nome para conseguir render uma visibilidade extra, para conseguir render o play do espectador. E eu acredito de verdade que quem esteve responsável na construção desse roteiro ou não tinha ideia de como situar uma história de origem de Cemitério Maldito ou subestimou totalmente o potencial de próximas adições da franquia, até mesmo da mitologia Cemitério Maldito, porque o que nós temos aqui, por favor, né? Em 1969, o jovem Judd Crandall, interpretado por Jackson White, sonha em deixar para trás sua cidade natal, mas logo descobre segredos sinistros e é forçado a enfrentar uma história familiar sombria que o manterá para sempre conectado ao local. Vamos começar pelo ponto da ambientação. Ponto da ambientação, final da década de 1960. O que você vai ter é um filtro que ele parece te colocar nessa espécie de sonho nas tomadas no sol, tomadas externas, né, em que aí você pode ter aquela sensação de trânsito numa era antiga. Porque quanto a figurino, quanto a maquiagem,
é vergonhoso. Até nem dá pra falar que seria uma espécie de cosplay dos anos 60, porque nem isso eles tentam. De verdade, por alguns momentos eu comecei a meio que duvidar da cronologia do filme, porque o padrão estético é nulo, assim, o trabalho é realmente bem ruim. O que eu acho mais problemático é o seguinte: eu realmente acredito que o material base oferece um potencial incrível para explorar a história do jovem Judd. As descobertas dos mistérios, por exemplo, o que envolve o cemitério, e aí o filme ele acaba sendo sujeito a um bocado de diálogos precários para viabilizar a transmissão de um compilado de informações sem qualquer refinamento. Isso que me chamou a atenção. Quem escreveu o roteiro tinha duas ideias e não conseguiu articular essas duas ideias. A primeira ideia era de lidar com a ambientação, de lidar com o cemitério maldito, e a segunda coisa, que aí é absurdo, os diálogos feitos para conseguir entrelaçar história de origem de personagem e cemitério maldito. Se preparem, porque no filme a coisa fica bem feia. Porque é um longa que toma caminhos bem curiosos, com cerca de 44 minutos de duração, em uma prova extrema da falta de criatividade. O longa ele é simplesmente interrompido para que a prequel abra espaço para o que eu vou chamar de um bate-papo com outra história de origem, aí jogando a conversa para 1674. A forma como tudo isso é feita é simplesmente amadora. É um daqueles filmes perigosos, eu acho, para uma pessoa que está estudando roteiro, para aquela pessoa séria. Eu já falei isso na época de Morbius, né? Para aquela pessoa falar assim, poxa, eu estou estudando tanto, aí eu vejo um negócio desses e a pessoa conseguiu aprovar a ideia, a pessoa conseguiu bancar um filme desse tipo, mistura cronologia, faz esse bate-papo e aí você vai para 1674 aleatoriamente, não fecha perfil de personagem, não fecha desenvolvimento, não fecha nada relevante sobre o cemitério maldito, que não só dá título ao filme, tá, mas que tem teoricamente o peso de se tornar uma história de origem para essa franquia. E aí a diretora ela busca sempre pelo mesmo tipo de resolução, que é a seguinte: uma frase de efeito seguido por uma imagem mais marcante, que pode ser um choque, pode ser algo um pouco mais brutal. Então não existe até a questão da economia no uso da violência, isso poderia ser pontuado como algo positivo para o filme, mas existe uma falta de técnica e criatividade de como lidar com o uso da violência. O que sobra nesse filme é o seguinte: as imagens dos drones para plano de estabelecimento são muito bem feitas, os drones devem ser maravilhosos também, a questão do local escolhido, o local é belíssimo, e fica como resquício pelo menos a boa vontade do elenco de tentar tirar algo positivo de toda essa bagunça. Porque quando você pensa assim, tá no cemitério maldito, você vai tratar e vai enfiar de alguma maneira os animais ali, você vai conseguir lidar com o que representa aquele local, já que foi para 1674 do nada, e não existe essa questão de entrelaçar dois eixos diferentes da história e dos personagens. Eu fiquei apavorado num momento, porque mesmo para adição de catálogo de um serviço de streaming é bem ruim. Todo desconexo, é um filme com muitos problemas para sustentar a sua história e para sustentar uma mitologia cemitério maldito. A dica é a que eu dei: assiste e não vincula com outros filmes, ainda que não seja uma franquia gloriosa, mas não vincula, porque as coisas aí acabam piorando bastante. Em um momento eu confesso que eu senti pena do elenco, que estava tentando ao máximo, mas o material base é ruim. Para Cemitério Maldito, a origem, nota 2. E fica a pergunta, é para fechar o caixão dessa franquia? Porque como você teve, 2019, um filme para os cinemas de bom resultado de bilheteria e agora tem uma queda tão brusca, eu começo a pensar que essa franquia aqui ela pode se tornar tipo uma franquia Olhos Famintos, em que você já teve um período no cinema e aí começa a produzir esse conteúdo barato, nesse caso voltado direto para streaming, e perde a identidade. E aí o que vai ser a sequência? Vai ser uma sequência direto para streaming também tão precária como essa? Então fica até difícil cogitar qualquer coisa. Eu não consigo, por exemplo, imaginar que a Paramount revisaria o seu plano e faria um próximo Cemitério Maldito voltado para os cinemas, dado o que aconteceu aqui agora com um filme feito de qualquer maneira para adição de catálogo original do Paramount Plus. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!